E aí, Overflow Podcast, vamos para mais um episódio do nosso podcast. E hoje, Pedrinho está de volta para ser o nosso host e a gente vai falar sobre adoração. Pediram muito a minha volta, brincadeira. Vamos lá. Pergunta que eu sempre faço, eu fiz na outra semana sobre o outro tema, que eu gosto de começar com a definição. Então, e na adoração é importante isso, porque eu gosto de estudar esse tema, né, por causa do louvor. Então, eu já vi um zilhão de definições do que é adoração diferentes, né? Então, eu queria saber a sua definição do que é adoração. Isso é legal pensar, porque geralmente, quando a gente fala sobre esse tema específico, a adoração, tem até coisas que a gente fala no cotidiano, tipo, nossa, eu adoro isso, né? E aí a mãe vai, ou a avó, e fala assim, adorar só a Deus. Só que a adoração é aquilo que enche o nosso coração. Para mim, a adoração é quando o nosso coração está cheio por algo. Então, eu estou cheio de devoção, de entrega por alguma coisa ou por alguém, aí eu estou adorando aquilo ali. Então, por mais que eu adore o meu iPhone, eu não adoro o meu iPhone, né? Faz sentido você gostar muito do seu iPhone, mas você não está aqui, né, prostrado diante do seu iPhone, ou você não faz toda a sua vida ser entregue ao seu iPhone, né? Você não está adorando de verdade o iPhone. Então, você gosta muito do iPhone, mas você não adora o iPhone. Então, para mim, adoração é aquilo que tem o seu coração e adorar é expressar aquilo que está no seu coração por aquilo que toma ele. Entendi. Cara, interessante esse jeito de definir, porque simplifica o entendimento, né? Porque eu, estudando sobre isso, eu já vi muitas definições e é sempre uma coisa meio que não dá muito para entender o que é, né? Porque é uma coisa meio abstrata, até depois vou entrar nesse tópico, mas tem gente que acha que tem a ver com música só, né? Ou tem gente que acha que não tem nada a ver com música, nem com nada disso, né? Tem aquela coisa, adoração, estilo de vida. Mas isso é tudo que a gente faz. Tipo, se é tudo, então não é nada ao mesmo tempo, né? Se a adoração é tudo, então não tem nada que seja de fato, aquilo é adoração, isso não é adoração, né? Então essa definição dá uma segmentada legal, assim. E já entrando nesse tópico, né? Já que a adoração é essa expressão daquilo que enche o meu coração, como isso se relaciona com a música, né? Porque a gente vai fazer uma noite de louvor na igreja, é uma noite de adoração. Então, é sempre muito ligado, né? Mas o que de fato a música e a adoração se relacionam, assim? Ainda mais agora que a gente está numa temporada onde se chama worship. Virou um estilo musical, né? O estilo musical, a adoração, né? A adoração virou um estilo musical. E aí, eu acho legal a gente pontuar que tudo aquilo que enche o nosso coração, a gente quer expressar, a gente expressa de uma forma. A gente pode expressar isso de diversas formas. Eu posso expressar isso com palavras, eu posso expressar isso com arte, né? E aí a arte se torna adoração ou não. Tem arte que não é nem um pouco adoração, né? É puramente uma expressão. Pode ser adoração, mas não para Deus, né? Eu expresso de alguma coisa, de uma forma, aquilo que está no meu coração, mas eu não estou expressando aquilo para Deus. E eu posso fazer essa arte para Deus. Quando eu faço essa arte, seja como música, dança, pintura, atuação, o que for que eu expressar de forma artística para Deus, aquilo vai se tornar uma adoração, porque vai mover o nosso coração. Mas o que eu quis dizer é que a palavra também pode ser uma adoração. Eu não preciso cantar nada, mas se eu disser alguma coisa para Deus, isso torna adoração. Um pensamento pode ser adoração, porque Deus conhece meu pensamento. Então, eu consigo adorar a Deus em pensamento. Só que tudo aquilo que eu vou gerando mais expressão, eu acredito que constrói muito mais a adoração do que apenas uma coisa. Vou dar um exemplo. É diferente quando o meu corpo acompanha o que está no meu coração, não só o meu pensamento. Eu posso falar, Deus é digno aqui na minha cabeça, e Ele é digno. Agora, quando eu entendo que Ele é digno, eu digo que Ele é digno, eu me prostro diante dEle porque Ele é digno, todo esse contexto todo torna a minha adoração muito mais verdadeira, muito mais intensa. Verdadeira talvez não, porque eu posso fazer tudo isso mentindo, mas
torna isso tudo muito mais intenso diante de Deus. Então, o que eu acredito é, quando eu quero expressar adoração, é interessante que eu una tudo. Corpo, alma, espírito, o meu entendimento, os meus dons, os meus talentos, tudo eu posso entregar a Deus em adoração. E é legal, assim, porque a gente não pensa muito nisso. Eu até estava vendo, eu acho que foi, se eu não me engano, foi no Cultura de Louvor dos Bravos. No livro eles falam sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque na perspectiva de pessoas, assim, né, se eu quiser te demonstrar que eu te amo, eu vou fazer uma coisa que você gosta, mesmo que não seja o que eu gosto, né? Tipo, eu gosto de passar, é aquela coisa das linguagens do amor, né? Eu gosto de passar tempo, mas você gosta de presente. Então, se eu quero te mostrar que eu te amo, eu não vou falar, vamos passar um tempo juntos. Até posso, mas o que mais vai demonstrar o amor por você é eu te dar presente, porque é o que você gosta, né? E se a gente for olhar para o céu, tem música o tempo todo no céu, né? Tem várias canções diferentes que eles cantam, né? A gente vai vendo os profetas falando, né? Então tem muita música, tem muito som no céu. Então parte do que, e não só isso, mas tem expressões físicas, né? Os anciões se prostrando, eles colocam as coroas, então tem expressão física, tem louvor, então dá para ver que se eu for parar para pensar, cara, eu amo Jesus e eu tô cheio, né, desse amor, eu tô cheio dessa expressão, então eu vou expressar do jeito que ele gosta. Óbvio que ele gosta de um coração contrito, né? Davi fala isso, que ele não vai desprezar. Então ele gosta disso, ele gosta... Ele não está procurando apenas os lábios, né? Mas ele está procurando o coração. Não adianta a gente só falar palavras, mas o coração está longe daquilo que a gente disse. Isso também é muito importante, né? Chegar até Deus com aquilo que Ele quer receber, já que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Então que a gente seja de verdade. Até você já seguiu a linha de onde eu ia chegar, porque eu ia fazer essa pergunta. Porque a gente falou sobre o que é, só que a Bíblia fala isso, né? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele está procurando. Mas o que é isso? O que é ser um adorador que adora em espírito e em verdade? Eu acho que tem muito a ver também com o contexto da época, porque lá na adoração, a adoração estava meio que banalizada, né? O povo estava vendendo a adoração, tinham homens lá no templo que eles estavam vendendo os cabritos lá para matar, para ser mais fácil para as pessoas, elas não precisavam cuidar de um animal para levar ele para ofertar aquele animal. Eles simplesmente compravam um animal pronto e ofertavam aquele animal. Então estava sendo mais leve a oferta, a adoração estava sendo mais leve e não estava sendo de verdade, eu estava só cumprindo um ritual. Então eu acredito que quando Jesus fala sobre ele estar procurando os verdadeiros adoradores, era porque ele tinha muita gente adorando falsamente, né? Só por uma religião. Ali, estou fazendo porque tem que fazer. E aí Jesus está falando, olha, o Pai não está procurando esse tipo de gente que está entregando coisas por entregar. Ele está procurando quem está adorando de verdade, em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele é a verdade. Então, Ele quer algo que fale com Ele. E aí, trazendo para o nosso tempo, eu acho que a gente também vive muito disso. Quando Deus ele olha para a igreja, Ele vê muita gente com as mãos levantadas sem saber o que está fazendo, sem ter um entendimento do porquê levantou as mãos. Ou sem sentir nada, sabe? Eu estou levantando porque eu quero, porque está todo mundo de mão erguida e eu quero parecer crente também, então eu vou levantar as minhas mãos. Agora, eu acredito que muita gente faz isso de forma sem querer. E eu acredito que dessas pessoas Deus até recebe muita adoração. A pessoa que está erguendo as mãos ali porque ela foi movida por uma emoção, algo, e ela levanta as mãos. Minha questão é os falsos adoradores, aqueles que querem fingir estar adorando, querem passar uma postura de adoração, de eu sou muito crente, eu sou muito adorador, e para mim esses não estão sendo encontrados pelo Senhor. Porque há uma busca, ninguém busca nada que não quer encontrar. Então, se você está buscando, é porque você quer encontrar. Se Deus está à procura, Ele quer encontrar. Então, Ele está procurando, e se Ele está procurando, também não é fácil encontrar. Aí a gente já entra num outro ponto, né? Eu preciso ser essa pessoa que Deus me encontra, sabe? E aí, eu acredito assim, todo domingo, eu geralmente faço esse questionamento para o meu coração, né? Se aquilo que eu estou levantando para Deus é de verdade, é sincero, ou é puro, estou me movendo aqui porque eu sou o pastor da igreja, ou eu tenho que cooperar ali com o pessoal que está louvando, senão eles vão
se embananar todo. Então, eu tenho que enxergar, sabe, o que eu estou entregando para Deus. É poderoso, é de verdade, é sincero, né? E outra, tá fluindo do meu espírito. Assim, além das minhas emoções, isso são convicções que eu creio, é de verdade. Aí, eu acredito que Deus está ouvindo tudo isso, cheirando tudo isso e correspondendo. E essa, como tu falou, essa é uma crise bem crucial assim para o nosso tempo, porque assim, na Bíblia a adoração ela era bem ritualística, né? Lá no Antigo Testamento assim era uma coisa bem um ritual mesmo, né? Então, e hoje em dia a gente não tem mais um ritual, não tem um manual ali no Novo Testamento, ó, é assim que você adora, você tem que chegar domingo, 1 hora antes do culto, não tem um ritual como adorar, né? Então, fica aquela coisa, cara, tem um jeito certo de adorar, tem uma coisa que eu posso fazer, uma coisa que eu não posso, porque tem isso, né? Tem igrejas que, isso não é uma crítica, mas tem igrejas que, não, bater palma não é pode. legal, Uhum. entendeu? Isso aqui, essa expressão aqui não é legal, tal. Então, tipo, tem um jeito certo, tem uma maneira certa de adorar, ou é uma coisa, tipo, cara, como Deus quebrou esses rituais, então é uma coisa livre. Eu vou e adoro da maneira que eu me sinto bem, da maneira que eu acho que é melhor, sabe? Tem uma regra ou é uma coisa livre? Eu acredito que tá lá dentro da ordem e da essência. Ali tá o jeito certo de adorar, tá dentro dessa bolha chamada ordem e decência. A gente não pode ir para fora dela. Então eu não posso ter uma desordem no culto porque eu estou adorando. Então eu não posso sair jogando a cadeira para o alto e falar, não, essa é a minha expressão de adoração, se você não gosta, problema. Eu vou continuar jogando as cadeiras aqui para cima. E tudo também vai depender do contexto que eu estou vivendo aqui. Eu já vivi contextos onde a adoração foi bem extravagante, bem profética, as pessoas estavam gritando muito, rolando no chão, e aquilo era uma expressão de adoração. Agora, existem outros contextos, né? Isso era um dia específico, com pessoas que já eram cristãs. Agora, eu não enxergo isso como bom, como saudável, para um culto de domingo, onde está cheio de convidados, gente que não é crente vindo na nossa igreja, e aí as pessoas rolando no chão. O que esses não cristãos vão pensar? Será que eles vão pensar assim, uau, a galera vem pra cá e rola no chão, quero fazer parte disso? Ou eles vão falar, uau, a galera vem pra cá, rola no chão, eu nunca mais piso aqui, sabe? Porque, tipo, alguma coisa a gente vai comunicar. Então, enquanto a gente tá entre aqueles que não compreendem, que a gente tem a sabedoria, sabe? De não ser extravagante nesse nível. Entender que há tempos e tempos, há tempos da gente ir para um lugar de extravagância na adoração, onde só tem cristão e todo mundo compreende o que você está fazendo ali. Talvez até não compreenda, mas sabe que é adoração. Agora, quando você está você está no meio de não crentes, que a sua adoração seja muito mais inteligível, sabe? Eu consigo compreender. O não crente está te ouvindo. Eu falo isso até pelas canções que a gente canta. Que o não crente consiga ouvir e falar assim, cara, agora eu entendi o que eles estão cantando. Tem expressões que a gente canta que o não crente está boiando, sabe? Tem muita música brasileira muito boa, que, né, é assim, muito poderosa. Quando a gente canta, realmente há uma unção diferente, mas ela não é para um culto de domingo. Para mim, ela é para um worship night, um momento onde só estão os cristãos, eles se reuniram para levantar a adoração. Agora, o culto de domingo, eu acho que ele tem que ser mais compreensível. E como que eu consigo? Porque eu já passei por isso, assim. Tem uma música muito cantada, muito famosa, que é Bondade de Deus. E as pessoas estavam apaixonadas na música, e eu, toda vez que cantava, eu sentia sono, eu achava ela muito chata, sabe? E eu falava, cara, não é possível, as pessoas cantam, choram, assim, com aquela verdade, e pra mim, aquela verdade era tipo, show, é uma canção legal e tal, mas não me pega. E aí eu li o livro do Bill Johnson, Deus é Bom, e aí eu comecei a mergulhar nesse tema. E aí, cara, quando cantou essa música depois, assim, num culto de domingo, eu falei, caraca, tá, agora eu entendi o poder que tem por trás dessa canção. Então, eu consegui compreender, né? Mas como a gente chega nesse lugar? Porque, às vezes, assim, por mais que pro novo convertido ali, é importante ter essas canções mais simples e tudo mais, é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade, que a gente chegue a outros entendimentos também, né? Então, como que eu faço esse caminho? Como eu começo a compreender mais? Então, uma coisa que eu penso é que esse caminho não é para todos.
E a gente tem que ter essa compreensão. Nem todo mundo foi chamado para entrar tão profundamente, sabe? Nem todo mundo vai entrar em temas profundos e vão entender aquelas canções mais profundas, sabe? Porque tem gente que não é do ministério, não nasceu para trabalhar na igreja, para compreender, né, coisas profundas. Tem gente que só precisa entender realmente da bondade de Deus, do amor de Deus, do propósito que Ele tem para a sua vida e viver isso profundamente, sabe? E essas pessoas, elas vão ser muito poderosas se elas souberem viver isso. Eu acho interessante porque a igreja americana, ela é muito... Eu ouvi isso de um cantor brasileiro. E ele falou assim, a igreja americana, ela é muito poderosa, mas ela é super rasa, sabe? Ela sempre canta sempre dos mesmos temas. Amor, bondade, né, a fidelidade de Deus e tal, e ela está ali naqueles temas. Então ela não vai fundo em outros temas, né? A igreja brasileira já canta até sobre provisão, sobre a riqueza que Deus pode trazer, coisa que a igreja americana nem toca nas canções. Só que por que a igreja americana se tornou tão mais relevante do que a igreja brasileira? Porque todo mundo é levado a uma profunda compreensão do amor de Deus, da sua identidade, da bondade de Deus. E essa profunda, a gente às vezes passa muito rápido pelos temas, sabe? Então assim, a pessoa chegou, a gente falou que ela é amada por Deus, a gente já falou que tipo, Jesus veio morrer por você e tal, ótimo, agora vamos para mais fundo, vamos aprender dos dons. Que dons? Tu ainda não sabe nada sobre o quanto você é amado, você não tem nem a compreensão do quanto você era perdido, sabe? Às vezes a pessoa batiza, ela não faz ideia de como ela era perdida. Ela sabe que ela tinha pecado, mas ela não sabe o quanto aquilo ofendia a Deus. E aí, se ela não sabe o quanto ela ofendia a Deus, ela não faz ideia do sacrifício que foi para Deus amar ela sendo ofendido, sabe? Então, tipo, eu acredito que a gente precisa mais focar nos temas mais básicos e levar as pessoas a uma profunda adoração nesses temas, porque aí elas vão ter a compreensão, igual você falou. Bondade de Deus para mim era, né, uma música qualquer, assim, né, uma música que não me pegava. Só que depois que eu compreendi mais da bondade de Deus, ela teve outro significado. Então, eu acredito muito que a gente precisa levar as pessoas a esses significados mais profundos das coisas mais simples do Evangelho, do que ir profundamente em canções que falam de visões proféticas. A gente tem canções maravilhosas que descrevem uma visão profética que a Bíblia relata. Só que as pessoas vão ficar assim, tá, mas quem são esses 24 anciões? Por que eles estão se dobrando? Usando a música que você usou de exemplo. Agora, isso são questionamentos que fazem elas cantarem sem compreender. Agora, se ela falar que Deus é bom, a sua bondade me seguirá, ela pode cantar isso percebendo. Ontem eu tive um livramento de Deus. Hoje eu recebi uma bênção. Então, a bondade dele está me seguindo todo dia. Então, essa compreensão não precisa dela entender do céu, dos anjos. Ela já consegue cantar isso olhando para a própria vida e ver que Deus é bom e a bondade dele está realmente seguindo ela. Então, eu acredito que para nós a adoração é para esse lugar, sabe? Que a gente precisa ir com a adoração para esse lugar. Não que a gente tenha que deixar as canções profundas, mas que a gente precisa mais do básico do que da escatologia, essas coisas mais... Porque a gente falha no básico. Essa série que a gente está vivendo, a alegria, me fez perceber o quanto a gente falha no básico. A alegria é um tema recorrente da Bíblia. Para todo lado na Bíblia tem a palavra alegria, sobre ser feliz com Jesus e tal, como a presença dele nos deixa alegre. E a gente não fala sobre isso, não ministra sobre isso, não adora em cima disso. E as canções estão deixando isso de lado. A gente já teve um tempo onde as músicas mandavam a gente cantar, pular, dançar, virar, rodar, fazer um monte de coisa e celebrar a presença de Jesus e tudo que ele fazia. E aí a gente foi para um lugar onde a gente não tem mais a celebração. É só quebrantamento e só choro. E eu amo quando a Bethel faz um tipo de coisa que é todo mundo quebrantou, agora a gente vai celebrar pelo que a gente acabou de chorar. Vamos agora comemorar, porque aí eles estavam cantando canções ali de Deus me ama. E aí daqui a pouco eles, tá bom, agora vamos ficar felizes que ele nos ama, porque eu sei que
você chorou de alegria, mas que tal você pular de alegria? Que tal você gritar de alegria? Porque a gente vê essas expressões num jogo de futebol, o povo não tá lá, ai, que bom que o Neymar tá jogando. Ele tá gritando e feliz que o Neymar tá jogando. Então, que a gente consiga, né, chegar nessa expressão de alegria que traz as expressões comuns. Até porque, voltando ao convidado, o convidado do culto de domingo, ele vai te ver chorando e ele vai realmente achar que você está chorando de alegria, sabe? Ele vai achar que tu está muito mal. Agora, se ele vê a igreja toda numa festa, todo mundo pulando e rindo e batendo palma, isso vai mostrar para ele que a gente está alegre. Então, eu acredito que fala mais sobre a alegria, toda a celebração, e que a gente deixou isso muito de lado. Então, que a gente tem que voltar a esses temas mais comuns, mais básicos, mas tem que ser profundo nisso. E é um teste de humildade, assim, né? Porque, falando da minha parte, sou, por exemplo, uma pessoa muito curiosa, né? Então, você vai conhecendo novos temas, novas coisas, e você quer entrar para esse caminho, né? E é um trabalho, assim, de ser humilde a ponto de, cara, chegar aqui e cantar sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre, cara, Ele te ama, sabe? E eu tô, tipo assim, eu estudei de segunda a sexta lá sobre escatologia, pré, pós, não sei o quê, e eu tô aqui, mas eu tô falando sobre o amor de Deus, sabe? Jesus te ama. Isso é difícil de fazer, né? Sim. Tu tocou num ponto interessante sobre essa questão, eu queria falar um pouco sobre isso. Adoração, porque hoje em dia, como a gente falou, né, a adoração virou um gênero musical, e é um gênero musical triste, né? Assim, a gente que é músico, a gente sabe que existem acordes e progressões de notas, né, que te levam para um lugar de alegria, ou que te levam para um lugar de esperança e tal, e tem que levam para um lugar de reflexão, um lugar de tristeza e tal. E o worship, ele é 100% voltado para tristeza, para você ficar triste, né? E eu falo isso como uma pessoa que adora essas músicas. Mas melancólico. Eu adoro essa parada, né? Tanto que minha ministra favorita do Brasil é a Laura Salgueles, que é a pessoa mais chorar pra caramba, e identidade, não sei o quê. Melancolia pura. Melancolia pura. Eu também amo. Eu adoro essa parte, assim. Mas adoração é isso? É lágrima, é choro, é me ajoelhar no chão e chorar até dizer chega. Porque, assim, tem uma parada que eu já vi muito na rede social, assim, né, que tem essa expectativa. A pessoa, ela já é tipo assim, eu vou pro culto e a mulher, ela nem coloca uma maquiagem muito forte no olho para não chorar e borrar, porque ela sabe que ela vai pro culto para chorar. Entendeu? Eu tô achando até que as pessoas estão tipo, eu tô tão mal essa semana toda, tô torcendo pro culto de domingo ser bem choroso, para eu poder chorar tudo que eu não consegui chorar, porque a minha vida é tão corrida, né? Já viu esse vídeo que a pessoa fala assim, gente, eu não tive tempo para chorar hoje. Eu tô com vontade de chorar o dia todo, mas eu tive que lavar roupa, eu tive que lavar a louça, eu tive que arrumar a casa, eu tive que ir pro trabalho. E aí, tipo, a pessoa tá, agora eu vou chorar. Não, tem que lavar a louça, né? As pessoas estão muito nesse ritmo. Eu acredito que não tem muito a ver com o ritmo em si. Eu sei que isso é muito estranho, porque se pegassem um forró e falar adora aí, eu acho que eu vou ter muita dificuldade de adorar a Deus com esse ritmo, né? Tem vários ritmos que eu não vou, meu Deus, como adora. Fazer uma dupla com o irmão que está do seu lado, dançar um forró. Dá a mão pro irmão que está do seu lado aí, dança a pisadinha. Não vai caber, né? Então, tipo, eu sei que existem ritmos que a gente não tem como a gente levantar uma adoração e colocar o nosso coração naquilo ali, porque, não sei, não combina, vamos dizer assim. Mas eu acredito mais que a adoração, ela tem a ver com aquilo que vem do nosso coração. Então, pode não ter ritmo nenhum, pode não ter som nenhum, mas tem verdade, tá subindo a adoração para Deus. Eu gosto muito, muito, muito dos momentos onde para tudo, sabe? Para mim, os momentos assim mais espirituais do culto é quando tudo fica silencioso, né? Porque ali a gente ainda consegue refletir e levantar a adoração. Estava conversando com uma amiga, e ela foi numa igreja muito boa aqui do Rio, ela não é daqui, e ela falou assim, cara, eu fui nessa igreja e eu tive que ir embora no meio do culto porque eu não estava aguentando. O louvor era puramente música que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. E ela falou, ela está acostumada em muitas igrejas boas, a igreja dela é uma mega igreja. E ela foi nessa mega igreja aqui do Rio e ela falou, cara, não tinha um intervalo para a gente respirar e pensar no que a gente estava cantando.
todas as músicas eram crescentes e a bateria quebrando tudo. E, tipo, todo mundo lá muito frenético, energizado ali pela aquela música e tal. E entra outra, um medley interminável. E aí acabou. E aí veio o cara pregar e ele não pregava nada de Bíblia. Era só palavras de efeito, frase de efeito em cima de frase de efeito. Então, eu vejo que muitas coisas na igreja estão indo por esse caminho de mexer só na emoção. E o que eu já prefiro é ir pelo caminho contrário. Eu acho que quando Deus toca, a emoção é tocada. Mas eu não preciso tocar a emoção para Deus me tocar, sabe? Eu gosto muito quando tudo para, assim. Porque ali eu refleti que eu entreguei o meu coração para Deus, né? Ali olha o que eu cantei, agora eu cantei para Deus que eu entrego o meu coração. Tanto que na minha própria adoração é muito gestual. Porque aí eu faço o meu cérebro entender o que eu estou falando. Então, quando eu falo, estou te dando coração, eu coloco a mão no meu coração, eu tiro o meu coração e eu dou para Deus, né? Porque isso, para mim, faz o meu cérebro. Deus não está nem me vendo assim, olha, agora ele estendeu a mão com o coração, vou pegar. Não, Deus não está nem me vendo para isso, né? Mas, para minha cabeça, eu realmente entreguei o meu coração. Para minha cabeça, só fez sentido o que eu acabei de cantar, entendeu? Então, por isso, eu uso muito dos gestos para representar aquilo que eu estou cantando, né? E eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio, sabe? Essa adoração melancólica e tal, ela tem seus momentos, mas ela não pode ser, por mais que tenha o worship no nome, ela não pode ser a única expressão de adoração. Eu amo quando a gente vai para um lugar onde a presença de Deus está e há plenitude de alegria, que é o que a Bíblia diz em Salmo. Então, a gente começa a celebrar, a gente começa a dançar, a gente começa a se alegrar, porque realmente Deus está ali. E eu acho que existe até problemas quando a gente joga só nesse campo da melancolia, que eu já tive em lugares que aconteceu um milagre e as pessoas não conseguiam comemorar o milagre, sabe? Elas não batiam palmas. Gente, acabou de ser curada. E o pessoal, glória a Deus. Aí levanta a mão e fica assim, aleluia. Sabe? Putz, ela acabou de ser curada. Dá um grito aí, gente. Celebra, tipo, ela foi curada. Né? Isso não tem. Por quê? Porque não é costume. Sabe? A gente estava ontem mesmo numa reunião do louvor e eu falei, há tanto um descostume de dançar e ser feliz dentro da igreja que às vezes a gente fica meio que travado para fazer isso. Cantou uma música alegre e as pessoas nem estão até com medo de bater palma, sabe? E aí o ministro de louvor está ali se esforçando e às vezes até performando. Tipo assim, vou me esforçar para ser alegre aqui para ver se o povo reage. Aí a igreja não reage. Aí ele fala, vamos igreja, celebra. E aí um ou outro bate uma palma e tal. Isso está sendo muito ruim para mim. Para mim está sendo muito ruim. Imagina a gente chegar no céu, uma festa, porque a Bíblia vai mostrar que a gente vai viver a bodas do Cordeiro, ou seja, um encontro festivo do casamento da noiva com o noivo. E esse casamento vai ser triste. Nenhum casamento que eu fui foi triste, pelo amor de Deus. Eu já tive em casamentos que a pessoa tinha perdido um ente querido, e mesmo assim foi festa. Então, tipo, eu acho que a gente não pode ir para esse lugar onde a gente só tem melancolia, tristeza, quebrantamento de choro. Eu acho que a gente tem que ensinar a igreja a adorar, feliz, gritando, dando vivas de alegria. Nós temos Davi trazendo a presença, dançando, e não chorando pelo caminho, sabe? Então, eu acho que quando a gente traz a presença, a gente já está trazendo a presença para esse lugar, criando a atmosfera, então bora celebrar. Acho que é mais interessante dessa forma. E é até engraçado, voltando naquela coisa, né, de querer adorar como Deus gosta, quando eu falo Deus do Antigo Testamento, não é que são deuses diferentes, mas a maneira como Deus se movia no Antigo Testamento, ele era um Deus festeiro, né? Tipo assim, Deus libertou o povo do Egito, vamos fazer uma festa, agora todo ano vai ter uma festa para comemorar. Todo ano festa. Tipo assim, acontecia qualquer coisa, Deus fez um milagre. Não, agora tem uma festa todo ano para comemorar. Não era uma coisa, não, agora a gente vai vir aqui, vai todo mundo entrar no templo, chorar muito, porque Deus libertou vocês. Não era. O choro, o arrependimento, aquela coisa do povo, né, tacava
o pó sobre a cabeça, era quando acontecia uma coisa ruim. O povo estava longe do caminho do Senhor. Aí eles iam, choravam muito. O quebrantamento era quando eles tinham que voltar para o que Deus tinha chamado eles. Não para quando eles estavam vivendo o que Deus estava chamando eles. Né? E quando eles estavam vivendo, era festa, era celebração. Então, eu acho que isso desconfigurado traz a igreja para um lugar, né, de, nossa, a gente está sempre voltando para o nosso erro, voltando para aquilo, porque a gente está sempre quebrantado, chorando, se arrependendo, e a gente nunca está celebrando, aí os nossos olhos não se voltam para aquilo que Deus está fazendo. A gente tem aquele mal da igreja olhar mais para o que o inimigo, o inferno, né, está se movendo, está fazendo, do que para o que Deus está fazendo. Às vezes a gente está na rede social, a gente vê lá, o anticristo isso e, né, a nova ordem mundial, não sei o quê. As pessoas estão mais preocupadas com o mal que está se levantando do que se Deus está fazendo algo sobre a terra, sabe? Tudo bem, vai ter anticristo. O que eu posso fazer? A igreja está se tornando mais numerosa, mais igrejas têm se despertado para clamar, para adorar. Se a gente pegar ali, né, existe um estudo mostrando quantas casas de oração 24/7, que são 24 horas, 7 dias na semana funcionando no mundo, ela em 90, se eu não me engano, até 2000, tinham 2 ou 3 casas no mundo listadas. Hoje já são muito mais de 400 casas. Imagina, cara, eu fico imaginando isso como se fosse um desenho, sabe? Em 90, tínhamos 2 pontinhos de luz ali, 24 horas acesos no mundo, no globo. E agora tem 400 pontos de luz que nunca se apagam, né? Olha que loucura, assim, sabe? E aí pensa, como que isso nos amedronta ou nos dá esperança? Essa adoração toda que a igreja está levantando ao céu, nos deveria fazer temer o anticristo ou falar, a gente vai passar por cima dele, sabe? A gente vai vencer. Né? Cristo vai voltar. Hoje mesmo acordei, tinha a música desse cara aqui no meu WhatsApp cantando sobre a alegria da volta de Jesus, né? Ele compôs lá uma música, gravou lá no celular e me mandou. Ele falou assim, cara, aí eu falei, né, que eu gostei mais do final da música e tal, e ele falou assim, cara, no meu devocional eu senti que eu tinha que me alegrar pela volta de Jesus, e é isso, sabe? Será que a gente realmente tem que ficar preso no quebrantamento ou será que a gente já pode celebrar por todas as vitórias que a igreja está vivendo? Por cada vida que se arrepende. Às vezes as pessoas se arrependem e aqui a igreja não celebra. Tem gente voltando para Jesus, tem gente se batizando e a igreja não comemora. Então tem alguma coisa errada. Mas é porque nós acomodamos a igreja num lugar de só é espiritual e adoração se for choro. E abrindo um parênteses, assim, já falando sobre essa experiência, foi engraçado, porque esse negócio de compor sobre a alegria da volta de Jesus começou, eu estava lendo Salmos 16, não é? Foi o tema de domingo agora. Acho que é Salmos 16. Agora que tu me pegou. Que 16:11, que 16:11 é o versículo base. É isso. Salmo 16. E aí, na Bíblia lá que eu uso no celular, ela mostra umas referências cruzadas. Aí tinha uma referência com Isaías 35. E é muito engraçado, porque Isaías 35 fala da volta, e tipo, se você ler o anterior, tá falando da tragédia, né? Tipo assim, vai ter sangue, vai ter morte, vai ter guerra, não sei o que lá. Entra no 35, e o 35 é só coisa boa. O deserto vai florescer, sabe? Vai ter abundância de alegria, o seu povo vai se alegrar, e não sei o que. Tipo, é só alegria com a volta de Jesus. E eu fui lendo e fiquei pensando, cara, por que a gente faz uma propaganda da volta de Jesus como se fosse aquela coisa assim, vai minguar a igreja até sobrar 3, o último a sair fecha a porta, sabe? Caraca, a Bíblia está falando o contrário, vai ter alegria, o deserto vai florescer, ele está vindo, sabe? Aí eu lembro, foi muito engraçado, eu dei graças a Deus que eu estava sozinho em casa, e eu senti que eu tinha que me alegrar, assim. E aí eu botei uma música lá, a primeira música animada que veio na minha cabeça, acho que foi... eu não lembro agora. Mas, enfim, foi uma música animada, assim, e comecei a pular dentro de casa, comecei a dançar, assim, eu falei, cara, não é possível, eu tenho que me alegrar por isso aqui, sabe? E aí eu comecei, porque também, aí já entra num outro parênteses que eu estava pensando nessa pergunta também, porque, tipo assim, eu li e aquilo me alegrou internamente, só que eu senti que eu precisava expressar isso. Só que eu não estava no clima de acabar de acordar, tipo, eu não tinha vontade nenhuma de pular e nem de dançar. Só que
tem uma linha tênue entre eu preciso adorar com verdade, então eu não posso adorar sendo falso com Deus, é uma coisa que não é verdade. Só que, por outro lado, eu também tenho que entender que o objeto da adoração é Ele. Então, não é o que eu quero, é o que Ele quer receber, não é o que eu quero entregar. Então, tem uma linha ali, né? Ao mesmo tempo que eu não posso ser falso, eu também não tenho que achar que é muito bom você falar disso, porque quando eu olho para Deus, eu encontro motivos. Eu encontro motivos para amar mais Ele, eu encontro motivos para me alegrar. Então, no momento que eu vou adorar, eu não preciso estar alegre, eu só preciso saber a quem vou adorar. Porque aí, sendo Ele, a alegria vai ser genuína, que vai brotar no meu coração, sabe? Essa semana eu acordei um dia de manhã e eu não sei porquê. Eu já rolei da cama eu realmente rolei da cama, peguei meu celular no chão, já saí, porque acordei correndo, a Ana só falou assim, tal hora. E aí eu já saí correndo, e aí eu já saí para a sala cantando uma música do Renascer, Cantem o Canto de Sião, que é bem alegre. E aí eu já coloquei ela na televisão e fui pegar a roupa para tomar banho e tal. E a Ana já saiu do quarto falando, meu Deus, como que tu consegue? E aí, tipo, a música fala assim, a promessa se cumpriu, levantem-se os adoradores. E aí eu falei assim, cara, tipo, na minha cabeça é assim, se todas as promessas do Senhor têm se cumprido, por que não celebrar, sabe? Por que eu não vou me divertir aqui, me alegrar, celebrar, se Ele está sendo tão bom? Então, tem motivo, eu não estou fazendo falsamente. Falsamente seria se eu fingisse que eu estou alegre, mas é engraçado porque eu não tenho para quem fingir. Quando eu estou diante de Deus sozinho, se eu estou alegre, eu realmente estou. Eu não estou fingindo para Ele que eu estou alegre. A gente finge quando a gente finge para as pessoas aqui que estão nos olhando. A gente finge quando a gente está aqui em cima. E aí a gente finge para a igreja acreditar. Isso aí pode ser fingido. Agora, eu e Deus, Ele está olhando dentro de mim ainda por cima. Então eu não vejo como eu fingi, né? Mas eu fui intencional, eu me esforcei, eu fui até Ele, eu encontrei motivo nele, né? Então eu acho que é mais por aí. E assim, isso muda até a maneira como a gente se comporta na igreja, porque eu sou uma pessoa muito tímida e mais introvertida, assim. Então, eu estar no banco, né, o que é muito raro, mas eu estar no banco e a pessoa querer fazer um momento de alegria, isso já me pega, porque eu dançar, eu pular, já é uma coisa que eu já fico assim, caraca, né, tem muita gente aqui, sabe? Mas eu preciso entender esse conceito de que, tipo assim, ele é o objeto da adoração, então é do jeito que ele quer. Se é o que ele está movendo, eu tenho que fazer. E não importa o que eu quero fazer ou o que eu não quero, sabe? Porque a gente vai ver lá em Salmos ordens, sabe? É batam palmas todos os povos. Então, bata a palma. Se tem que bater palma, bate palma. E você acabou. tem palma, então bate a palma. Eu não gosto de bater palma. Problema, não é você que está sendo adorado, entendeu? É ele. Ele gosta que bate palma, então bate palma. E é engraçado, né, Pedro, que a gente está falando sobre adoração e a gente está num tempo onde as pessoas querem fazer só o que elas querem. E aí, tipo assim, eu não quero bater palma. O problema é seu. Você não é o Deus aqui. Você está aqui como criatura, filho dele, para levantar adoração para ele. Se ele quer palma, bate palma. Exatamente. Né? Tipo, é o que ele está pedindo, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque nos coloca no lugar que é nosso. A humanidade se joga num lugar onde eu posso escolher, eu sou dono da minha vida, eu escolho a maneira que eu quero fazer e Deus vai entender o meu coração, porque tem muito disso, né? Deus entende. O pior motivo é que ele vai entender, esse é o problema. Eu acho que você deveria ter medo porque ele entende, e aí se ele entende que você não quer fazer, é pior. Esse é o problema, ele entende, ele está vendo que você está se colocando acima dele no lugar da adoração, que é onde ele é supremo, né? A Bíblia fala que ele não divide a glória com ninguém. Então, se tem um lugar que não dá para se parear com Deus, é na adoração, que ali é o lugar dele, né? E, assim, entrando mais para um lado pessoal, como que a adoração se manifestou lá no início na sua vida com Deus? Quando você começou a caminhar com Deus e tal, como que você começou essa prática? Como que a adoração se apresentou para você, assim? Então, cara, eu sempre vi na minha família as pessoas são muito de intercessão. Então, eu sempre vi a oração naturalmente. Agora, música não, mas a oração como forma de adoração, o serviço como forma de adoração, tudo isso eu via.
a minha mãe tinha ponto de pregação, assim, ela não era a pessoa que pregava, mas ela estava ali liderando dentro de um ponto de pregação. Então ela pegava o carro, ela levava o carro lotado com pessoas para lá. E eu sempre estava inserido nesse ambiente. Minhas primas me ensinando canções, né, da tipo Cristina Mel, essas, né, canções de criança. Na minha época, Diante do Trono ainda não estava cantando as canções infantis, né? Isso foi um pouco depois. Mas eu era Aline Barros, Cristina Mel ali Kids, e fui aprendendo canções, né? Eu lembro de ir para a igreja delas, e aí eu aprendia canções lá, e às vezes eu voltava cantando aquelas canções, e minha mãe mandava eu gravar, no caso no WhatsApp, né? Mas tipo, ligar para cantar para elas aquela canção. Então isso sempre esteve ali presente. Agora, eu cresci na adolescência, eu acho que isso foi mais forte, a parte de experiências com Deus, de adoração na adolescência, porque eu tinha muita cobrança disso. A escola bíblica dominical era assim, qual experiência você teve com Deus essa semana? E tipo, quem não tinha experiência com Deus na semana, passava vergonha. Então tu tinha que ter uma experiência com Deus, então tu estava ali, tipo, meu Deus, eu preciso ter alguma coisa para eu contar domingo, né? Então eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que adorar a Deus aqui em casa para eu poder domingo ter uma novidade, porque todo mundo vai ter, menos eu. Então era uma coisa que assim foi um pouco cobrado, mas teve muito resultado, porque realmente a gente tinha muita vontade de buscar para poder contar alguma coisa doida que Deus fez, né, e tal. E os nossos líderes também eram muito intensos assim em adoração, né? Um era o Léo, era músico, né? Então ele era muito profundo assim em adoração. E aí isso nos fez ter muita fome. E outra, contava-se muitas histórias dos avivamentos, dos avivalistas, do derramar que estava acontecendo no Brasil há anos, né? Com Casa de Davi e tal. Então ouvir tudo isso fez despertar muito desejo no meu coração de conhecer um Deus que é muito mais pessoal do que só o que está acontecendo na frente dos holofotes, sabe? Não, lá no meu quarto Deus pode me encontrar, então eu quero encontrar com Ele, eu vou ter essa experiência. E aí eu acredito que a adoração foi fluindo daí, né? Eu aprender a adoração foi fluindo daí. E essa prática da adoração em casa, no seu secreto, qual é o benefício disso no sentido da vida com Deus, do nosso crescimento? O que isso faz, né? Porque assim, para nós, por exemplo, para mim que tem essa questão musical, então isso é a minha parte favorita, entre aspas, do meu momento com Deus, né? A parte que eu canto, e tal, que é a parte que eu mais gosto. Mas tem pessoas que elas não são assim, né? Elas são muito mais da palavra, ou elas são muito mais da oração, né? E elas não são muito da adoração nesse sentido mais específico, né? Uhum. Então, qual é a importância de eu ter esse momento de adoração, de eu ter essa prática diária de adoração, sabe? Eu não acho nem que, tipo assim, é uma obrigação. Você pode não cantar, mas adorar você vai precisar, sabe? Você vai precisar expressar o que está no seu coração para Deus. Pode não ser com canções, mas expresse para Deus, né? E assim, é legal porque a palavra louvor, ela fala mais sobre um elogio, não sobre a música em si. Então você pode elogiar a Deus num poema, você pode elogiar a Deus falando: Deus, você é lindo. Você não precisou cantar lindo, lindo és, mas você disse: Deus, você é lindo, porque você viu a beleza de Deus. Então eu acho que é importante você ter a prática da adoração, seja ela com canções ou só uma expressão de elogios para Deus, né? Aquilo que você já conhece de Deus, elogia, porque essas coisas vão te fazer se aproximar do Senhor. O Bill Johnson fala que quando ele sempre fala assim: prepare o seu coração para se encontrar com Deus adorando. E aí ele fala, se você vai ter 10 minutos de oração, se você só tem 10 minutos para orar, entre no seu quarto, adore por 8 minutos e ore 2. Esses 2 minutos serão muito mais poderosos do que se você tivesse orado 10 minutos sem adorar. Porque ele diz que a adoração, ela prepara o nosso coração. Porque às vezes a gente ora, vou dar um exemplo que ele dá na aula, né? Ele fala assim: quando você ora sem adorar, você ora segundo aquilo que você está precisando e não segundo aquilo que Ele pode fazer. Então, quando eu vou orar sem adorar, eu falo: Senhor, eu estou precisando muito de uma cura
cura, Senhor, por favor, me cura e tal. Agora, quando eu adoro a Deus, eu sei que Ele é médico dos médicos. Eu sei que Ele tem todo o poder. Eu sei que Ele pode curar todas as enfermidades e nenhuma pode resistir ao seu poder. E aí eu estou ali adorando e eu vejo que Ele é poderoso. Eu vejo o tamanho desse Deus. Quando eu oro, eu já oro assim, Senhor, eu te peço, derrama a tua cura agora sobre a minha vida, porque você é poderoso para fazer isso. Como que a oração foi de, Senhor, por favor, me cura, para derramar agora, você é poderoso para fazer isso, eu creio que a sua bondade está sobre mim. O que fez a diferença? Eu vi para quem eu estava adorando, sabe? Para quem eu estou orando, eu me encontrei com quem eu vou falar. Eu vi quem Ele é. Aí agora que eu orei sabendo com quem eu estou falando. É tipo, você vai ligar para alguém e você vai pedir uma coisa, mas você não sabe quem está do outro lado. Então você pede, será que você pode me dar uma coisa? Agora, se você sabe que o cara que está do outro lado é uma pessoa muito rica, você fala assim, cara, o que eu estou precisando é isso, tem como você fazer? Você pode fazer por mim? Porque você sabe que Ele pode fazer, você só quer que Ele faça por você. Então, quando você adora antes de você orar, você prepara teu coração entendendo quem Ele é, e a tua oração é muito mais efetiva. E é muito mais simples de você chegar na tua adoração. E depois da oração, adorar também é uma coisa muito mais simples, porque você adora com gratidão, você já adora em um outro sentido, não só que você está conhecendo quem Deus é, sabendo quem Ele é, mas agora você está adorando porque você sabe que Ele fez, você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele já fez, isso é muito legal. E, assim, essa parte da gratidão antes do acontecimento, ela é uma expressão de adoração engraçada, né? Porque, assim, a gente falou sobre a verdade na adoração, sobre como Deus se importa com que a adoração seja em espírito, mas em verdade, tem que ser algo verdadeiro do nosso coração. Só que a gente passa por momentos de dor, por momentos de angústia, por momentos que, assim, a gente não está naquela alegria, sabe? A gente está em momentos de dor, em momentos que parece que Deus não está fazendo nada, que parece que Ele está em silêncio e tal. Uhum. Então, tipo, como que eu me movo para esse lugar mesmo em meio a essa dor, sabe? Em meio a uma perda, em meio a algo que não está me gerando adoração naturalmente, sabe? Aí vai também outro ensino do Bill Johnson, né? Que ele fala, provavelmente você que está ouvindo esse podcast já viu esse vídeo, alguém comentando sobre isso, que ele na primeira pregação, depois que ele perdeu a esposa, ele fala que ele veio adorar, porque no céu ele não vai ter como levantar a adoração pela dor, porque lá não vai ter dor. Ele estava sentindo dor, mas Deus era digno de receber a adoração mesmo naquele momento de dor. Eu acho que isso torna a gente muito mais consciente que Deus é Deus. Independente do que a gente está sentindo, Ele é Deus. E Ele vai receber a adoração por quem Ele é, e não pelo que Ele fez por nós. E não pelo que Ele age ou deixa de agir, mas por quem Ele é. É muito mais legal a gente adorar pela convicção de quem Ele é do que pelo que Ele fez, porque a gente não tem motivo para deixar de adorar, a gente sempre vai adorar. Agora, quando a gente adora pelo que Ele faz, se Ele não fizer, aí a gente, hoje eu não vou adorar não, Deus não está merecendo, vou deixar Ele de castigo, Ele não vai receber louvor nenhum. E quem perde somos nós, porque a adoração é muito mais para nós do que para Deus. Um dia uma pessoa me perguntou isso, falou assim, se Deus é tão poderoso e Ele tem tudo, para que Ele precisa da nossa adoração? Aí eu falei, por que você está achando que Deus precisa da nossa adoração? Você é que precisa adorar Deus, né? Por quê? Porque a adoração te faz semelhante. A Bíblia vai falar essa sentença, né? Se torne semelhante a eles, aqueles que o adoram. É uma sentença que fala sobre os deuses de pedra, de esculpidos. E aí vai falar que os adoradores desses deuses vão se tornar semelhantes a eles. Só que a gente entende que se essa sentença de adoração é para os deuses esculpidos, também serve para nós que adoramos ao Deus verdadeiro. Então, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se nós adoramos ao Senhor, adoramos a santidade do Senhor, nos tornamos mais santos a cada vez que nós entramos na santidade do Senhor. Se nós adoramos a bondade do Senhor, nós nos tornamos cada vez mais bons por causa, né? A gente não vai se tornar igual. Fomos feitos à sua semelhança, não à sua igualdade. Mas a gente vai se parecer cada vez mais. Então, a adoração
não é porque Deus está precisando, a adoração é porque eu preciso me parecer mais com Ele. Então, cada parte do meu ser que não se parece, eu começo a adorar aquilo que está faltando. E aí aquilo vai me transformando. E assim, esse processo, isso é engraçado, né? Porque eu falei sobre a ritualística que existia ali no Antigo Testamento, né? Mas ela fala muito da maneira como a gente adora hoje. Porque nesse sentido, né, da adoração preparar o nosso coração, transformar o nosso coração, isso está muito descrito nos símbolos, né? Porque se a gente for ver o processo ali do sacrifício do templo, passa no átrio, né? Começa com gratidão, então começa com ações de graças, e aí tem o sacrifício e tudo mais, aí vai para o santo lugar. E aí ali incenso. é o incenso, é a adoração. E aí é justamente sobre se preparar, né? Porque tem que adorar tanto, né? Os incensos tem que subir a ponto da fumaça cobrir e o sacerdote não conseguir se ver, sabe? Então isso já aí é uma viagem que já pode durar 2 horas de podcast. Aí vai ter que ter mais 2 podcasts. Que aí vai falar, isso fala sobre humildade, lá, 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 lá. Mas tipo assim, tem uma preparação na adoração e aí você entra no santíssimo lugar, né? Você entra na presença de Deus já preparado para essa presença. Uma última pergunta para a gente finalizar e deixar a galera daqui fazer pergunta. Eu queria saber, a gente já até falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber um ponto assim que você sente que falta para que a gente chegue numa adoração mais profunda como igreja. Não profunda no sentido de profundidade teológica, mas profunda no sentido de algo que tem mais a ver com o que Deus espera de nós, sabe? O que falta, um ponto que você fala, cara, isso aqui é muito importante para que a gente chegue nesse lugar? Eu acho que é compreender a adoração como corporatividade e não como individualidade. Acho que, como igreja, o interessante para Deus, quando a gente congrega, é em comunidade cantar a Ele. A gente perdeu isso com o tempo. A gente começou a cantar canções devocionais na congregação. Então, a gente começou a cantar que... Vou citar 2, né? Ele me ama, tipo, ele me ama. Não, ele nos ama. A gente não está cantando juntos. Por que a gente não está cantando que ele nos ama, já que nós somos a igreja, nós somos a noiva, nós somos amados? Mas por que a gente está cantando que ele me ama, sabe? Então, a adoração, ela se tornou individual. E aí eu acho que para a gente chegar num lugar de adoração mais poderosa, é quando a gente canta em corpo para Deus, sabe? O nós precisa estar em evidência, a igreja precisa estar adorando ao Senhor. Aí a gente vai para uma adoração mais poderosa. Não estou dizendo aqui que a gente tem que mudar as canções, mudar a letra para poder a gente cantar agora Ele nos ama, não é isso. Mas é a gente tentar chegar nesse lugar de compor canções que vão cantar a igreja para Ele. Coisas que a Demar de Campos e esse pessoal mais antigo já fazia. Então a gente perdeu disso porque eu entendo também, né? Foi uma direção do Espírito para trazer esse romper de devocional, de identidade, que era algo individual que a igreja precisava, só que a gente não tinha que abrir mão da outra parte, entendeu? E acho que a gente sempre abraça um extremo lançando fora todo o restante. Então a gente não precisa disso. Acho que a gente pode abraçar tudo que existe. É isso, acho que é isso. Tem mais Beleza? Olha, se você está assistindo nossos podcasts, compartilhe aí com todo mundo, se inscreve nesse canal, no Spotify, tudo que você está, do jeito que você está participando, compartilha com mais gente aí. A gente está gravando mais conteúdo e eu creio que isso vai ser muito abençoador para a sua vida.